parágrafo 2º da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantido e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 8/2019, de autoria do chefe do Executivo. Institui a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, CIP, previstos no artigo 149-A, Constituição Federal. Na presente audiência, serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações e reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão na recepção da Câmara. Nesse momento, eu passo a palavra ao representante do autor do projeto para explanar sobre o projeto de lei complementar 8/2019. Alguém do Poder Executivo que queira compor a mesa, dona Nair, o João, o doutor André, fiquem à vontade, se quiserem compor a mesa, diretora. Pode, quer comprar? Por favor, João. Pode compor a mesa. O doutor André, por favor, compõe a mesa aqui para a gente aqui. Dona Nair, Dona Nair, por favor, dona Nair, vamos lá. É importante a composição na mesa aqui. Desculpa, até não. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, representantes do Poder Executivo, público em geral. Bom dia a todos. Vamos fazer a exposição do projeto assinado pelo senhor prefeito sobre a instituição da contribuição de iluminação pública no município. Então eu vou iniciar lendo o projeto e depois a gente vai tentar tirar alguma dúvida que porventura exista. Pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei complementar que institui a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, para que seja levado à apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. A presente propositura tem por objetivo instituir o Programa de Gestão do Sistema de Iluminação Pública do município de Caçapava, Ilumina Caçapava, que consiste na contribuição para o custeio de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal para financiamento das atividades de iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, assim como a instalação, a manutenção, o melhoramento e a expansão da rede de iluminação pública. A iluminação das vias e logradouros públicos, além de proporcionar comodidade, conforto, lazer, constitui-se importante fator de tranquilidade, pois impacta positivamente na segurança pública da família, do patrimônio e da vida de todos os que estão situados em áreas de aglomeração humana. O problema da falta de recursos para a iluminação deverá ser minorado com a participação de todos os beneficiados, seja na ampliação ou na manutenção do sistema. Os recursos arrecadados com a nova contribuição serão utilizados para custear a energia fornecida pela concessionária distribuidora para a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos e viabilizarão a melhoria dos serviços de iluminação do município. Esses recursos permitirão que se realize a manutenção e a expansão das redes públicas de iluminação com mais celeridade. Ressalta-se que a falta desta receita há muito tem contribuído para o comprometimento orçamentário do município, com graves consequências negativas à gestão da cidade, o que reflete na segurança e na qualidade de vida de todos os munícipes. Diante disso, espero ser o incluso projeto de lei complementar apreciado, votado
e aprovado em regime de urgência por esta egrégia Casa de Leis. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina Fernando Cid Diniz Borges, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar. Artigo 1º. Fica instituída, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal de 1988, a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, devida pelos usuários residenciais e não residenciais de energia elétrica e por proprietários de lotes não edificados, destinada ao custeio dos serviços de iluminação pública. Parágrafo 1º. Considera-se serviço de iluminação pública aquele destinado a iluminar vias, praças, passarelas, jardins, abrigos de usuários de transporte coletivo e logradouros, bem como quaisquer outros bens públicos de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas, assim como de atividades acessórias de instalação, operação, manutenção, remodelação, modernização, eficientização e expansão da rede de iluminação pública, serviços correlatos e despesas havidas para a consecução do objetivo, bem como o custeio da energia consumida na iluminação pública. São contribuintes da CIP os proprietários titulares do domínio ou possuidores a qualquer título da unidade imobiliária, tanto na área urbana como rural, edificada ou não. Artigo 2º. A contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, será calculada e cobrada na forma do anexo desta lei complementar. Parágrafo 1º. Os consumidores residenciais, enquadrados pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010, como beneficiários de tarifa social de energia elétrica, subclasse residencial baixa renda, contribuirão com a CIP social, que será equivalente a 1/4 do valor da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Estarão isentos do pagamento da CIP as unidades residenciais onde efetivamente residam os beneficiários do benefício de prestação continuada do INSS. Parágrafo 3º. A Secretaria de Cidadania e Assistência Social deverá realizar ampla divulgação dos casos em que os munícipes terão direito à isenção ou desconto na tarifa da CIP. Parágrafo 4º. Também estarão isentos de pagamento da CIP as pessoas jurídicas de direito público municipal, os templos religiosos e as entidades reconhecidas como de utilidade pública pelo município. Parágrafo 5º. O valor da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, CIP, definido no caput deste artigo e no anexo à presente lei complementar, será atualizado anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA e IBGE, ou outro que vier a substituí-lo, com exceção dos valores para os contribuintes descritos nos números 6 e 7 do anexo único, que seguirão as atualizações editadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Artigo 3º. Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica para a arrecadação da CIP junto a seus consumidores, que deverá ser lançada para pagamento na fatura mensal de energia elétrica, sendo o valor integral do tributo depositado na conta do Fundip, prevista no artigo 6º. Parágrafo 1º. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais a administração e aplicação dos recursos oriundos do presente tributo. Parágrafo 2º. Compete à Secretaria Municipal de Finanças a fiscalização e controle da arrecadação e utilização dos valores pela CIP, os valores arrecadados pela CIP. Parágrafo 3º. A periodicidade do lançamento da CIP será mensal, com exceção da hipótese prevista no artigo 5º desta lei complementar, que será anual. Parágrafo 4º. A falta de repasse ou repasse a menor da contribuição pelo responsável tributário
nos prazos a serem regulamentados por ato do Poder Executivo e desde que não iniciado o procedimento fiscal, implicará: 1. A incidência de multa moratória, calculada à taxa de 0,33%, 33 centésimos por cento por dia de atraso sobre o valor da contribuição, até o limite de 20%. Inciso 2. A atualização monetária do débito, na forma e pelo índice estabelecidos pela legislação municipal aplicável. Parágrafo 5º. Os acréscimos a que se refere o parágrafo 4º deste artigo serão calculados a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da contribuição, até o dia em que ocorrer o efetivo repasse. Artigo 4º. A concessionária deverá manter cadastro atualizado dos contribuintes que deixarem de efetuar o recolhimento da contribuição, fornecendo os dados constantes naquele cadastro para a Secretaria Municipal de Finanças. Parágrafo único. Eventuais débitos não quitados no ano do exercício deverão ser lançados no IPTU, nos moldes do artigo 5º desta lei complementar e demais normas aplicáveis. Artigo 5º. Em caso do imóvel não edificado e ou não ligado à rede de energia elétrica, o valor da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, será o previsto na tabela anexa e sua cobrança será efetuada juntamente com o lançamento anual do IPTU e obedecendo critérios para pagamento, penalidades e prazos legais estabelecidos para aquele tributo municipal. Artigo 6º. Fica constituído o Fundo de Iluminação Pública, Fundip, para onde serão carreados os recursos provenientes da contribuição vinculados ao custeio do serviço de iluminação pública, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Parágrafo 1º. Fica vedado o uso de recursos da CIP para outros fins que não estejam previstos nesta lei complementar. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal programa de gastos e investimentos e balancete anual de aplicação dos recursos em iluminação pública. Parágrafo 3º. O Poder Executivo deverá prestar contas quadrimestralmente dos valores arrecadados e da sua utilização. Artigo 7º. Aplicam-se à CIP, no que couber, as normas do Código Tributário Nacional e legislação tributária do município, inclusive aquelas relativas às infrações e penalidades. Artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no próximo exercício fiscal, revogando-se as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Caçapava, 16 de setembro de 2019, assina Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. E nós temos o anexo da lei que nós vamos passar aqui na apresentação. Eu peço ainda aos excelentíssimos vereadores para fazer a leitura de uma mensagem aditiva que foi protocolada na Câmara hoje. É uma mensagem que ela traz explicações para a Bandeirante Energia Elétrica. Em reunião com a Bandeirante, contato com a Bandeirante, foi detectado que a nomenclatura que nós usamos poderia não bater com a nomenclatura que eles usam lá. Então, foi elaborada essa mensagem aditiva. Para esclarecer isso, eu vou passar a lê-la. Ficam incluídos os parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º ao... Né? Na quinta-feira? Mas é melhor já dar uma lida enquanto isso ou não? Mesmo não pode constar na... Positivo era só para adiantar, mas está ótimo. Obrigado. Bom, vamos ver se eu sei usar esse aqui. Bom, essa é uma estimativa de gastos, né, como já foi debatido. Gasto com consumo da iluminação pública, então a estimativa é R$ 456.110,18.
Os valores aqui devem estar um pouco diferentes das outras reuniões, porque foi atualizado agora no último acerto aí de ajuste de contas. Gasto com iluminação pública ornamental, 15.241,76. Gasto com a gestão das contas da CIP pela EDP, R$ 19.836. Gasto com manutenção da iluminação pública, R$ 250 mil. Total de gastos previstos, né, como estimativa, R$ 741.187,94. Opa. A companhia ela cobra para fazer, seria a emissão para a Bandeirante Energia, para ela efetuar esse lançamento dos valores. Se eu não me engano, 38 centavos por conta. O gasto com manutenção é uma previsão que inclui, se for o caso, uma terceirização também de serviço, né? Que aí, como se trata de licitação, também o valor pode ser menor, espera-se que seja menor, né? Agora, aqui são os valores, né, da CIP, aquele também que já foi bastante discutido, né? Então, a classe 1, que é o segmento social, né, que é o valor de R$ 2,00 por unidade, é um valor fixo, para não ter dúvida, né, se eu gastar mais, se eu gastar menos, para ficar bem transparente. Residencial ou rural, R$ 8,00, valor fixo por unidade. Comercial, até 200 kW, R$ 35,00. Isso aqui foi da nossa última reunião, que buscou-se essa divisão para tentar trazer mais justiça ao pagamento. Comercial de 201 a 1.000 kW, R$ 50,00 também de valor fixo por unidade. Comercial acima de 1.001 kW, R$ 150,00 também valor fixo por unidade. Poder e serviço público estadual e federal, R$ 150,00 também, valor fixo por unidade. Industrial, R$ 209,00 também, valor fixo por unidade. Esse industrial a gente está também explicando na medida aditiva esse BT, que é baixa tensão, que é o povo em geral, que tem aquela pequena produção caseira, né, que é diferente dos que utilizam média ou alta tensão. O empresarial já entra na média tensão, que é também parte da explicação, aí sim, 3,5% do valor consumido. Às vezes, nesse empresarial, pode ter, como deve ter, por exemplo, foi até o exemplo que foi citado nas outras reuniões, o Shibata. O Shibata, na verdade, ele não vai pagar aquele valor, ele vai acabar pagando 3,5% do valor consumido, porque ele recebe média tensão, ele não recebe a baixa tensão, como seriam os pequenos. O corporativo já é quem recebe alta tensão, também é a explicação da nossa mensagem aditiva, que é 5% do valor do consumo sem os impostos. E isentos os templos religiosos, poder e serviço público municipal, entidades reconhecidas como de utilidade pública pelo município. Aqui é uma estimativa de arrecadação, né? O residencial, o rural, estima-se uma arrecadação de R$ 272 mil dessa parcela dos consumidores. Já no comercial, estima-se a apuração de R$ 113 mil. O industrial, R$ 141 mil, 243.
Poder e Serviço Público, R$ 17.550. Alta Tensão Corporativa, R$ 83.207. Média Tensão, que é o empresarial, R$ 84.946. Terrenos e lotes, que incide a mesma situação do residencial e rural, aqui só está separado para fins de enxergarmos, R$ 51.000. Então, isso aqui é um total de arrecadação estimada de R$ 763.400. Por que estimada? Porque não se raciocina com 100% de adimplência e também não temos, nos que são percentuais, vai haver sempre uma variação mês a mês, conforme o consumo, né? Então pode variar muito esse valor. Bom, basicamente era isso que a gente tem no projeto aqui para apresentar, né? Como já várias reuniões foram feitas, inclusive nessa Casa de Leis, inclusive com o Ministério Público, e a gente chegou nessa apresentação, nessa situação que a gente acredita que vai atender a necessidade do município com a melhor justiça possível. Obrigado. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Marcelo Prado. Bom dia, presidente, vereadores, secretários, servidores públicos, meu colega Cetrone. Eu gostaria de fazer são 3 questionamentos em pontos, em artigos diferentes do projeto, mas ele se encontra no artigo 3º, se o senhor puder me acompanhar. É uma dúvida entre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 3º. Porque o parágrafo 1º ele fala o seguinte: compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais a administração e, agora vem a dúvida, aplicação dos recursos oriundos do presente tributo. Então, essa parte, aplicação dos recursos. Aí você vai para o parágrafo 2º, ele fala: compete à Secretaria Municipal de Finanças a fiscalização e controle da arrecadação e utilização dos valores arrecadados. Então, fala que a Secretaria de Finanças vai utilizar os valores arrecadados e a Secretaria Municipal de Obras vai aplicar o recurso arrecadado. Quem é realmente que teria essa competência? A intenção é que a Secretaria de Obras, como ela está ciente das necessidades, faça essa aplicação. E a Secretaria de Finanças, por sua vez, ela vai ainda controlar tanto a arrecadação como a utilização. Ela controla porque, na verdade, é ela que assina o cheque, né? Então, ela acaba controlando, acaba sendo mais uma fiscalização. Não foi isso que a gente conversou, que a utilização seria pela obras, e pelo menos é isso que ficou na última reunião, e a fiscalização e o controle da arrecadação, ou seja, saber quanto que está sendo arrecadado pela finança. A ideia é essa, que haja o controle da arrecadação. Essa utilização aqui, que não está naquilo que está até dúbio, o entendimento, pelo menos no meu entendimento. Tá? O entendimento nosso na confecção do projeto é que ela controlaria a arrecadação e a utilização. Ela não utilizaria, ela controlaria os dois, controlaria a arrecadação e controlaria a utilização, uma vez que sai dos cofres públicos. Mas se eu controlo a utilização, logo, eu que estou determinando aonde será utilizado. Se eu controlo a utilização... Posso falar? Por favor. Cabe à Secretaria de Finanças controlar a conta que vai ser destinada a essa arrecadação, que você tem que ter uma conta dedicada, e o controle que a IDP deverá passar de todos os pagamentos referente a essa contribuição. Então, a Secretaria de Finanças, ela não tem a parte operacional. A parte operacional fica realmente para a parte de obras. A Finanças vai ter o controle financeiro da arrecadação com conta dedicada e pagamentos também vinculados ao que obras determinar. Né? A questão não é a questão do pagamento, mas quem será responsável para determinar, qual secretaria será responsável por determinar aonde será feito o investimento? Teria de ser na origem, não obras. Então, mas o texto não está claro dessa forma.
O texto fala que, eu vou ler de novo o artigo 3º, o parágrafo 3º. Compete à Secretaria de Finanças a fiscalização, 1, controle de arrecadação, 2, e utilização dos valores arrecadados. Utilização, que eu entendo, seria o pagamento efetivo referente a esse destino da arrecadação. Não, mas o pagamento já está inerente. A utilização, ou seja, onde será feito o destino. Sim, origens e destino. Não tá. E a Secretaria de Obras, a aplicação dos recursos. Sim, a aplicação Então, do recurso. Como que a Obras vai aplicar o recurso como? Seria isso que eu digo, é a parte operacional. A finança não tem essa parte operacional. Ela só vai gerenciar a arrecadação. Eu entendo que deveria ficar mais claro isso. Pelo menos é uma observação que eu estou colocando aqui. O entendimento aqui teria sido o seguinte, que na verdade compete à Secretaria Municipal de Finanças a fiscalização e o controle de 2 pontos, da arrecadação e da utilização. Então ela vai fiscalizar e controlar. Perfeito. E não 3 pontos, como caberia a fiscalização, o controle da arrecadação e mais a utilização, entendeu? É isso que eu estou questionando. A ideia é que ela fiscalize e controle a arrecadação e a utilização. Não que que ela fiscalize e controle, não que ela utilize. Seria a ideia original. Tá. Às vezes o texto não expressa tão bem, né? Cabe uma emenda aqui nesse trecho. No caso, a Secretaria de Obras, ela olharia pelo operacional. As lâmpadas que estão queimadas, alguma coisa, ela olha pelo operacional, pela parte de execução do serviço. Só. E a Então, finança, porque assim, pelo que eu estou entendendo, não sei se seria uma massa. Parece que existe uma intenção de terceirizar o serviço. Então, assim, quem determinaria qual bairro seria contemplado, qual rua seria contemplado, quem que faria esse controle, essa gestão, essa previsão, a tal rua existe uma emergência maior, a periferia existe uma emergência e não o centro da cidade. Quem faria essa gestão? Essa parte operacional, como eu falei, o que ocorre é o seguinte: existem na cidade 3 tipos de luminárias. A luminária que é de vapor de mercúrio, que ela é ultrapassada e ineficiente, porque além de fraca, ela consome muito. Só que esse tipo de luminária, ela não queima. Ela está hoje no mercado desde 1982. Não queima. Só que é muito raro, muito fraca. Se você perceber, a gente não vê que ela é ineficiente. Então, a Obras, ela vai colocar, através da CIP, para que o pessoal dela troque esse material, para que o efetivo da prefeitura faça a substituição desse material por luminárias mais eficientes e mais econômicas. Eu entendi. A Obras vai lá e vai executar o serviço. A minha pergunta é, quem que será responsável para falar assim, aquele setor que vai ser feito agora, e depois aquele setor, e depois aquele setor? Na parte operacional, a Obras. Marcelo, dá licença um pouquinho. O que eu entendi aqui, que a fiscalização vai ficar na Secretaria de Finanças. E a fiscalização do controle da arrecadação e como foi utilizado. Então a determinação seria pela Secretaria de Finanças. Financeiramente. A fiscalização. Se foi Financeiramente, né, vereador? Se foi utilizado a bom contento, Secretaria, eu entendi dessa forma. Então, a fiscalização eu entendi, o controle, ou seja, se o dinheiro está entrando nas contas do município, se está tendo arrecadação, isso eu entendi. O que eu não entendi é com relação à utilização. É esse último texto. Eu entendo que, vamos dizer, o Parque Eldorado, lá não estava precisando de ser trocado o parque de iluminação. Daí foi trocado todo lá. Então, a Obras vai ter que prestar conta disso para Finanças. Por que foi? Então, a minha pergunta vai pautar nisso. Quem ficará responsável para dizer
que vai ser feito lá no Eldorado ou não? É essa a minha pergunta. Quem? Exatamente. É Secretaria de Obras. Secretaria de Obras. É Secretaria de Obras, mas Se a com a intenção é Secretaria de Obras, o fiscalização... texto tem que ficar mais claro sobre isso. É um apontamento. Então, a gente entendeu que como em última instância, quem recebe as notas, quem controla as notas, quem arquiva, quem presta contas, quem monta é a finança, então em última instância seria a fiscalização e o controle da utilização. E aí é um segundo ponto que está diretamente ligado a esses dois incisos do artigo 3º que nós estamos discutindo, é o artigo 6º, que ele entra com relação ao fundo, a criação do fundo de iluminação, que ele fala no final do caput desse artigo, ele fala que o fundo será criado conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Qual a função do fundo nesse contexto todo? O fundo, ele na verdade, a participação popular no controle desse custo. Vai depender desse decreto do Executivo, mas deve ter uma participação, tem que ter uma voz da população e um peso a essa voz, mas aí eu não tenho como antecipar desde esse momento. Pautado nisso, eu entendo que esse regulamento tem que ser por lei e não por decreto. É o meu entendimento, tá? Eu pauto aqui que esse regulamento seja feito mediante iniciativa do Executivo, tudo tranquilo. O Executivo manda os requisitos, aquilo que ele entende que é pautável, mas que passe por essa casa. Para a gente, até porque a senhoria também não sabe explicar, não tem conhecimento. Não tem então a gente fica meio no escuro aqui para saber sobre esse tema. Que inclusive nós estamos aprovando e fala que o prefeito irá regulamentar em 90 dias. Então, pautado nisso, que esse regulamento seja criado, sim, mas por lei. Por lei, até para que essa casa tenha conhecimento e possa aprovar ou não, ou, inclusive, emendar essa lei se houver necessidade. Para que isso, a ideia é sempre otimizar o projeto, deixar que atinja o objetivo da melhor forma possível. Com certeza. Tá? E, por último, o parágrafo 2º do próprio artigo 6º, que ele fala que o Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal o programa de gastos e investimentos e balancete anual de aplicação de recursos em iluminação pública. Ele não fala qual a periodicidade, qual o tempo, de quanto em quanto tempo, mensalmente, será quadrimestralmente, esse balancete. Eu acho que na verdade, é balancete anual, né? Então... que coincide com a prestação de conta quadrimestral, né? Perdão, eu vi aqui, eu não me atentei, é verdade, está aqui anual. Porque, apesar de ser uma periodicidade longa, ele tem depois uma previsão de prestação de contas quadrimestral. Essa aqui seria o balancete. Eu não me atentei aqui, anual. Só que ele mandaria isso, seria é um programa de gastos e investimentos. Então ele já vai, uma vez instituído o ano que vem, ele já vai mandar esse ano, esse programa? Assim que tiver porque senão ele vai estar sempre um ano atrasado. Porque ele depende de ter uma certa receita para apresentar o programa, né? Na verdade, esse anual, eu entendo que ele vai ter que ser dissociado, né? O primeiro no programa, anualmente vai ter que mandar o programa no início do ano e ao final, ou no início do ano seguinte, aí a partir do início do ano seguinte dá para conciliar os dois, mas no primeiro ano vai ter que ser uma previsão. Primeiro o programa e a prestação de contas no próximo programa. Até para que a gente possa estar acompanhando esse programa ao longo do ano. Sim, claro. Marcelo, eu vejo o seguinte, na prestação de conta quadrimestral que a gente é obrigado a fazer, esses valores vão ser considerados, demonstrados como se fosse uma verba vinculada. Entendeu? Então, esse quadrimestral seria sempre nas audiências públicas. É que assim, eu tendo o programa em mãos, quando tiver audiência quadrimestral, vou poder cobrar, olha, aqui no programa está dizendo que nesses 4 meses vocês iriam fazer tantas ou tal atividades. Não foi feito, está em atraso, ou não, ali está fazendo até a mais do que ótimo, do que estava previsto. Mas aí eu vou ter o programa e aí quadrimestralmente a prestação de contas para ver se aquele programa está sendo executado a contento conforme foi planejado. Sim, pode ser fisicamente e financeiramente, pode ter uma defasagem aí no pagamento. Tanto não algum atraso, mas como também pode ter tido uma execução que é o que a gente espera. Seria o acompanhamento da
do plano que foi executado. Tá certo. Né? Tanto físico como financeiro. E passado o ano, na outra vez, já, ao mesmo tempo que presta contas do usado, já apresenta o programa para o próximo ano. A ideia é essa. Então, as minhas ponderações são mais no artigo 6º e essa do artigo 3º, principalmente o parágrafo 1º, o 3º e essa questão da regulamentação por lei. Fica só essas duas ponderações. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. No artigo 6º, que o Marcelo já colocou, que fica constituído o Fundo de Iluminação Pública, para onde serão carreados os recursos provenientes da contribuição, vinculados ao custeio, mas normalmente os fundos oriundos a qualquer segmento, eles também que deliberam os valores. E aqui não está isso aqui. A ideia seria que isso viesse na regulamentação, né? Na regulamentação explicasse como seria, porque existem bastante regras, né, para serem colocadas. Então, o que o Marcelo colocou, eu acho que tem que estar encaminhando para casa juntamente, não pode ser pelo executivo. Como vai fazer? Entendeu? Eu entendi a posição. Vamos ver como é que a gente progride nisso aí. Porque senão nós estaremos assinando um cheque em branco. A verba ela é sempre vinculada à iluminação pública, né? Ela jamais vai poder ser utilizada em qualquer outra atividade. É o exemplo que eu dei para você, Citrone. Um bairro onde reside alguém mais importante vai ser beneficiado e o outro que está precisando não. Então, isso aqui tem que ser... Então, eu acho que tem que ser encaminhado para nós. Não, conforme o Marcelo falou, não pode ser somente competência do Poder Executivo. O Poder Executivo elaborará, mas encaminhará para a Câmara para ser aprovado. Porque senão, é o que eu estou dizendo, nós estaremos dando um cheque em branco. Eu tenho que aguardar aí a próxima audiência pública, a gente vê como é que vai ser. Mas não vai ser diferente. O meu questionamento hoje vai ser o mesmo da... Sim, com certeza, vereadora. É que hoje o Poder Executivo não tem mais poder para alterar esse texto, a não ser retirando o projeto, né? Então, assim, por isso que a gente precisa verificar se algum dos vereadores pretende fazer essa emenda ou como é que ficaria essa situação. Eu não tenho essa resposta agora. Então, caso não haja nenhuma mudança por vocês, nós faremos emendas. Sim, na verdade, essa emenda até facilita para a gente, porque o Poder Executivo ele fica vedado de fazer alteração após a proposta, né? Somente as emendas aditivas. Então, às vezes, a gente fica mais engessado do que o Legislativo. O Legislativo tem esse poder e essa parceria para também ajudar nesse trabalho. Aproveitando, até uma ideia, considerando que existem mensagens aditivas aí que acabaram de chegar, ainda vão ser deliberadas, ou seja, a própria Prefeitura já detectou que existe artigos faltantes no projeto. Considerando que a presente audiência, a participação é pequena, e considerando que existe essa demanda da regulamentação, por que não mandar um substitutivo a esse projeto? Considerando todo esse contexto de problemas no próprio projeto de lei que se encontra em votação.
É uma ideia que eu estou colocando, tá? Não é uma tem que não é uma levar pergunta, é uma ideia. Tem que levar para o senhor prefeito. Tá. O Marcos, só no parágrafo 3º, o Poder Executivo deverá prestar contas quadrimestralmente dos valores arrecadados e da sua utilização. Só para colocar, essa prestação de contas seria feita pela Secretaria de Finanças e a Secretaria de Obras, só para a gente poder saber, para a gente poder colocar mais pontuar mais isso para ficar correto. Eu creio que, como fala em valores arrecadados e em utilização, acaba havendo a necessidade das duas secretarias em conjunto fazerem essa prestação, seguindo aquele cronograma, né? Tentando cumprir aquele cronograma que será apresentado. Seria bom colocar no artigo 3º, perdão, no parágrafo 3º também isso daí, Marcos. Acho que seria legal, para ficar já de quem a competência disso daí, para poder... Secretaria de Obras, Secretaria de Finanças, correto, dona Lair? Não. Seria bom a gente poder colocar. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Jorge, vereador Jaime, franqueadas as palavras aos senhores vereadores. Marcelo, tranquilo? Fica franqueada a palavra ao público inscrito. Bila? Pode falar, mas depois marca o nome dele, Denise. Eu vou... Denise, eu te marco o nome dele. Sim, o projeto prevê a expansão da iluminação pública, inclusive a renovação do sistema que está aí. A ideia é que, implantando um material mais eficiente e com menos custo, venha a reduzir o custo de manutenção e o custo de consumo e cada vez mais aumentar em investimento, até que chegue um momento que cumpra a sua finalidade. Qual o valor destinado a essa expansão? Ele... Não seria melhor detalhar isso no plano? Eu acho que é bem difícil conseguir detalhar qual valor vai ser utilizado para cada detalhe. A gente não sabe, não tem como prever um acidente, um furto de material, que costuma acontecer bastante, um estouro de um transformador, alguma coisa, fica bastante complicado. Vocês não têm ideia para que áreas vão ser expandidas? Então, essa expansão vai depender de uma análise, quando tiver o valor e quanto for esse valor, que vai ser inclusive feita junto com a participação popular, conforme prevê aqui o fundo de utilização da contribuição. Sertone, viu, Bila? Bom dia. Com relação à expansão, o que ocorre é o seguinte: o município necessita de que em determinadas áreas haja iluminação pública. É o direito de ir e vir. Então, conforme o que a população analisar e passar para a Secretaria de Obras, vai ser feito dentro da CIP. Entendeu? Tendo a CIP, consegue fazer essa expansão. Entendo. Por falar em participação popular, a participação poderá ser feita visando fiscalizar o fundo? O fundo já é um órgão fiscalizador, né? Fala de participação popular. Serão pessoas do povo que vão compor o fundo. Isso é participação popular. Assim como existe aqui os vereadores, o prefeito foram eleitos pelo povo para representá-lo. E o povo também vai poder dizer para que lugar vai querer? O fundo, que é o representante do povo, vai. Vai ter acesso... Então vai ser deliberativo a participação? Não vai ser regulamentado ainda, não tem regulamentação. Então, a gente vai assinar uma coisa que não sabe o que vai acontecer. É isso que eu estou entendendo? Não, tem acesso no portal Transparência. No portal Transparência, tudo aquilo que a população solicitar, a própria população vai ter acesso. Dá licença, só é basicamente o que eu e a Reinalma colocamos. A questão do fundo, o projeto fala que o prefeito regulamentará o fundo
em 90 dias, por decreto. Ou seja, a gente não sabe o que ele vai regulamentar. Por isso a nossa exigência seja por lei, porque daí a gente pode discutir, inclusive para garantir a participação popular, toda essa questão. Mas hoje está por decreto, hoje no projeto. Hoje está em aberto, né, praticamente. Isso pode ser mudado? A nossa sugestão... Como que é seu nome? Eduardo. Eduardo, a nossa sugestão é que esse fundo não seja criado pelo Executivo, e sim seja encaminhado para a Câmara, para que a gente possa, aí vendo, a gente poder estar sugerindo, mudando, fazendo as sugestões nossas. Do jeito que está hoje, seria assinar um cheque em branco. Então, a ideia seria que esse modelo tivesse escrito já. Então, como o senhor viu, hoje foi falado sobre isso. Existem duas possibilidades só de mudar isso aqui. Uma é por uma emenda do Legislativo e outra é se o prefeito retirar o projeto e apresentar um novo. Foi o que foi exposto aqui, já conversado. Entendi. Acho que minha participação por hoje está boa. Eu agradeço as respostas. Obrigado. Tá? Mais algum vereador? Uma coisa? Ninguém mais se manifestando, declaro encerrada a presente audiência pública. Convido todos os presentes para a próxima audiência sobre o mesmo projeto, dia 10 de outubro, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Um bom dia a todos.